Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta aos Hebreus, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 19. O capítulo 7 contém uma pregação no modelo da igreja primitiva, daquele primeiro século, em que se utiliza passagens das Escrituras, passagens do Antigo Testamento, seja um episódio, seja um versículo ou até mesmo uma frase, e a partir dessas passagens se estabelece uma teoria teológica, uma tese, um pensamento é extraído e reafirmado. Assim, o nosso autor, que se propõe a estabelecer o ensinamento teológico, a doutrina de que Jesus é sumo sacerdote. No entanto, Jesus não pertencia à tribo de Levi, a qual, segundo a lei de Moisés, foi atribuído o sacerdócio. Para isso, ele então busca no Antigo Testamento, em primeiro momento, o episódio do encontro entre Melquisedeque e Abraão, em Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 20, para estabelecer que Jesus é sumo sacerdote, segundo o modelo de Melquisedeque, que é apresentado no Gênesis com funções sacerdotais e funções reais, superior a Abraão, uma vez que Abraão lhe paga o dízimo e recebe deste a bênção sobre a sua vida, ações típicas de sacerdote. No entanto, os episódios em seus desenvolvimentos históricos têm a seguinte sequência. Este encontro acontece muito antes de Moisés entregar ao povo a lei de Moisés, a lei de Deus, onde estabelece o sacerdócio segundo a ordem levítica, a tribo de Levi, os descendentes de Arão. No entanto, nessa parte que vamos abordar nesse vídeo, ou pelo menos a primeira parte, trata-se de uma pregação sobre o Salmo de número 110, versículo 4. Esta pregação vai do verso 11 até o final do capítulo, versículo 28. Nesse trecho, podemos dividir em duas partes. Na primeira, ele fala sobre o novo e diferente sacerdócio de Jesus, que não é levítico, e na segunda parte apresenta o sacerdócio de Jesus como superior e único. Então o capítulo 7 contém duas pregações sobre duas passagens do Antigo Testamento. A primeira até o verso 10, Gênesis capítulo 14, do 17 ao 20, o episódio do encontro de Melquisedeque com Abraão. A segunda parte, do 11 ao 28, a pregação é feita em cima do Salmo de número 110, verso 4, que o nosso autor entende que, por ser posterior a Moisés, é uma profecia. Isso também estava estabelecido no judaísmo da época, que as palavras atribuídas a Davi no Salmo 110, verso 4, são palavras proféticas, que se remetia a um período messiânico futuro que se realizaria. Assim, para o nosso autor, a sequência dos episódios é muito importante. Primeiro, o encontro de Melquisedeque com Abraão. Segundo, o estabelecimento dos levitas como sacerdote, pela lei de Moisés. E em terceiro momento, muito à frente de Moisés, estão as palavras proféticas atribuídas a Davi sobre o reino messiânico, onde haveria um sacerdócio não levítico, remetendo a Melquisedeque. E é este episódio, é essa citação profética que o nosso autor agora vai utilizar a partir do versículo 11, como sendo superior a Moisés, como sendo superior à lei de Moisés, uma vez que Davi está à frente, falando de um sacerdócio diferente, não levítico. E com isso, características do sacerdócio messiânico. Como o nosso autor compreende, como seus primeiros leitores, ouvintes, e todos nós cristãos, que Jesus é o Messias, que Jesus de Nazaré é o Messias de Deus,
Então, as palavras proféticas de Davi sobre o Messias se aplicam a Jesus de Nazaré. Assim ele entendia, assim nós entendemos. Logo, a palavra profética de Davi é superior à lei de Moisés dada muito antes. Se a lei de Moisés tivesse a sua perfeição plena e concluída, não precisaria de que alguém muito tempo depois profeticamente apontasse para um outro sacerdócio. E é nisso que se baseia o nosso autor. A sua pregação está no Salmo 110, verso 4, em que um novo sacerdócio, um sacerdócio perfeito, viria. E, para nós cristãos, veio em Jesus de Nazaré, o Messias enviado por Deus. Assim, diante dessa pequena introdução, faremos a leitura desses versos a partir do versículo 11, que diz: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Bem, esse é o raciocínio que ele apresenta. Se o sacerdócio levítico, dado por intermédio de Moisés na legislação da lei, fosse perfeito, por que então Davi, muitos séculos depois, falaria de um outro sacerdócio não levítico que seria perfeito, que seria eterno? Ou seja, se seria eterno, é porque era perfeito. Por que Davi falaria isso? Se o de Levi já preenchesse todas as necessidades, já cumprisse toda a perfeição, por que Davi, com o seu oráculo, com a sua profecia apontando para o período messiânico futuro, falaria de um outro sacerdócio? É a partir desse raciocínio que o nosso autor estabelece a sua pregação. Se Davi apontou, muito tempo depois de Moisés, um outro sacerdócio, conclui-se que o anterior, o levítico, não era perfeito, não atendia às expectativas e não correspondia à perfeição. É importante observar que a palavra perfeição vai ser utilizada ao longo da sua pregação sobre o Salmo 110, verso 4, como fio condutor. Ela aparece no versículo 11, no início, vai aparecer no meio, no versículo 19, apesar de que na tradução Almeida Revista e Atualizada traduz-se para a palavra superior, mas a palavra grega é a mesma, do verso 11, indica perfeição. E no final, no verso 28, a palavra perfeito aparece. Ou seja, a perfeição é o fio condutor para se estabelecer o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque em Jesus. Essa perfeição não estava presente no sacerdócio levítico. Por isso ele levanta essa argumentação, esse raciocínio. Se fosse perfeito, por que alguém muito tempo depois, e logo Davi, falaria de um outro sacerdócio? É esse o raciocínio que ele apresenta no verso 11, que vai desenvolver. Verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Este era um princípio estabelecido. Se Davi profeticamente fala de um novo sacerdócio, ao mudar o sacerdócio, muda-se a lei que o estabeleceu, que estabeleceu o primeiro sacerdócio. Então, o princípio é: se há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Por que isso é importante? Porque o sacerdócio levítico é amparado pela lei de Moisés. Ele só poderia ser desconstruído se houvesse mudança na lei. Então, o raciocínio dele é esse. Se Davi aponta para um novo sacerdócio, então aponta para uma mudança na lei. Se muda o sacerdócio, muda a lei. Versículo 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Aqui a gente observa a interpretação do nosso autor de que as palavras proféticas de Davi no Salmo 110, verso 4, se referem ao Messias, que viria. E, para ele,
para a sua comunidade cristã e para todos nós cristãos, o Messias é Jesus. Jesus é o Messias. Então, Davi estaria falando sobre o Messias, Davi estaria falando sobre Jesus. É o que ele diz. Sobre quem Davi está falando, que para nós é o Messias, Jesus, não pertencia à tribo de Levi, e sim a de Judá, como ele vai apontar no trecho. Logo, ele está reafirmando um novo sacerdócio, porque ele diz, voltando a ler o verso 13, porque aquele de quem são ditas estas coisas, ou seja, aquele a quem se aplica a profecia de Davi, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Logo, segundo a lei de Moisés, Jesus não poderia ser sacerdote. Mas, segundo a profecia de Davi, que ele coloca como superior à lei de Moisés, sim. Versículo 14. Pois é evidente que nosso Senhor, automaticamente já está aí a sua crença. Quem é o nosso Senhor? Jesus. Ele é o Messias. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés não atribuiu o sacerdote. Então, para ele ser sacerdote, tem que haver mudança da lei. Tem que ser baseada a uma palavra superior à lei. E nisso está a profecia de Davi, superior à lei, porque veio depois. Verso 15. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Então, para o nosso autor, as evidências vão se amontoando. A próxima evidência que ele aponta de semelhança entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus, essa semelhança está já apontado no verso 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. A semelhança se dá pelo fato de que, no texto do Gênesis, Melquisedeque, pelo menos o texto não diz, recebera o sacerdócio dos seus ancestrais. Isso não é afirmado no texto de Gênesis. E nem deixou a função sacerdotal para os seus descendentes. Então ele surge como sacerdote, sem ser herdeiro de sacerdote, e desaparece no texto de Gênesis sem deixar herança sacerdotal, pelo menos explicitamente escrita nos textos. A partir desse apontamento, ele indica que há uma semelhança com Jesus, que não recebe a função sacerdotal dos seus ancestrais, por exemplo, José não era sacerdote, logo ele não recebe de José a função sacerdotal, e nem deixa para filhos ou descendentes a função sacerdotal. Então, nisso, ele destaca como evidência de semelhança, não apenas a profecia de Davi, mas também a semelhança como Melquisedeque se torna sumo sacerdote e como ele não deixa ou abandona ou não exerce mais o sumo sacerdócio. Essa semelhança ele aponta com Jesus. E aí ele diz no verso 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, ou seja, Jesus é constituído sumo sacerdote, não conforme a lei de mandamento carnal. Carnal aqui não tem o sentido pejorativo do pecado, mas tem o sentido de estabelecido segundo a genealogia, a carne, a herança genética, ou seja, herdeiro de sacerdote, filho de sacerdote, descendente de sacerdote. Jesus não recebe o sacerdote de acordo com o mandamento mosaico, que dizia que o sacerdote só poderia ser filho de sacerdote. Ninguém mais poderia exercer o sacerdócio se não fosse da tribo de Levi, descendente de Arão e filho de sacerdote. Jesus não foi constituído sumo sacerdote por esse modelo mosaico, ou seja, do mandamento legal, e nem segundo o modelo genealógico. Mas então, segundo qual modelo? Aí ele diz na segunda parte do verso 16, segundo o poder de vida indissolúvel, da vida que não se dissolve, da vida que não termina. Aqui ele aponta para a ressurreição. Ou seja, Jesus é constituído sumo sacerdote a partir da sua ressurreição,
porque ele ressuscita dentre os mortos, porque ele é ressuscitado por Deus dentre os mortos, porque a sua vida não se dissolve, não termina, não é finalizada, mas é continuada. Por esse modelo ele é constituído. Porque o sacerdote levita, ele recebia do seu ancestral a função sacerdotal, exercia por um determinado tempo, dependendo da época, de 30 a 50 anos, e depois passava para o seu descendente a função sacerdotal. Jesus não é constituído nesse modelo de herança, de ancestral e herança para os descendentes. Ele é estabelecido o sumo sacerdote segundo a ressurreição, a vida que é indissolúvel, a vida que é eterna, a vida que continua, pois ele continua pela ressurreição vivo diante de Deus. E aí ele cita o Salmo 110, verso 4, para corroborar. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre. Quem poderia ser sacerdote para sempre, uma vez que morre-se? Aquele cuja vida fosse indissolúvel, aquele cuja vida continuasse. Jesus, pela ressurreição, continua vivo. Assim se aplica nele as palavras proféticas de Davi. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 18. Portanto, por um lado, se renova a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Aqui apresenta o conceito de carne mostrado nos versos anteriores. Carne significa fraqueza e inutilidade. O modelo carnal é o modelo fraco e inútil, no sentido de que não é permanente. Portanto, por um lado, se renova a anterior ordenança. A ordenança anterior, lei de Moisés, era fraca e inútil, porque o sacerdote morria, tendo necessidade de passar para o seu descendente e assim por diante. Esse modelo inútil e fraco. Verso 19. Pois a lei nunca tornou perfeito coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança perfeita, esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Assim como ele aponta o sacerdócio levítico como imperfeito por causa da fraqueza e inutilidade, agora ele aponta o sacerdócio de Jesus como perfeito. Não apenas porque a sua vida permanece para sempre, a vida do sacerdote Jesus, mas porque ele alcança uma esperança que também é perfeita. Qual é a esperança perfeita? Chegarmos a Deus. Essa chegada a Deus, essa aproximação de Deus, essa comunhão plena com Deus, não era conseguida pelo sacerdócio levítico. Apenas os sacerdotes tinham essa aproximação com Deus. O povo em geral não tinha. Não eram aproximados de Deus, só o sacerdote. Com a esperança perfeita, com o sacerdócio perfeito de Jesus, ele alcança para nós a chegada a Deus. Por isso, como já apontado em textos anteriores, podemos chegar diante de Deus com perfeição. Podemos chegar perfeitamente na presença de Deus, diante do trono de Deus. Essa realização da aproximação com Deus é realizada pelo sacerdócio de Jesus. Por isso ele aponta que é perfeito, porque nos traz uma esperança perfeita, nos dá uma condição perfeita. Assim, ele finaliza essa primeira parte da pregação sobre o Salmo 110, verso 4. A gente viu que no verso 17 ele cita o Salmo 110, verso 4. Na segunda parte, que vai do verso 20 ao 28, que será alvo do nosso próximo vídeo, também se citará o Salmo 110, verso 4, no verso 21. Na primeira parte cita-se, explicando determinados aspectos, como por exemplo já apontei, um novo sacerdócio diferente do levítico. E na segunda parte, um sacerdócio superior e único. Retoma-se, repete-se o Salmo 110, verso 4. Então,
A pregação estabelecida pelo nosso autor, do verso 11 ao verso 28, tem como fundamento o Salmo de número 110, verso 4, que para ele é uma palavra profética para o período messiânico que se coloca ou é colocada de forma superior à lei de Moisés dada anteriormente. Porque foi necessário Davi fazer essa profecia muitos séculos depois, é porque aquilo que foi dado por Moisés, estabelecendo o sacerdócio levítico, não era perfeito. Mas no período messiânico será perfeito. E nesse período messiânico já usufruímos porque já temos o nosso Messias. Um abraço.